Imagine a escuridão absoluta de uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais, em 1864. O silêncio da noite é rompido por gritos. Gritos que ecoam pelas paredes de uma casa grande colonial. Gritos de uma mulher. E um homem sentado na varanda com um copo de cachaça na mão ouve cada som e não move um músculo para intervir. Esse homem era o Coronel Joaquim das Chagas. E a mulher era sua própria esposa. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais uma história de horror do Brasil imperial. É um relato que expõe as entranhas mais podres do sistema escravocrata, onde seres humanos eram tratados como objetos, onde mulheres eram moeda de troca, e onde o poder absoluto de um homem podia transformar uma noite em um pesadelo eterno. Esta é uma história que foi sussurrada por gerações nas fazendas de café de Minas Gerais. Uma história que os livros de história preferiram esquecer. Uma história que envolve traição, humilhação, vingança e um pacto macabro que selou o destino de 8 pessoas naquela noite de junho de 1864. Você precisa entender. Estamos falando de uma época onde coronéis eram senhores absolutos de suas terras. Eles tinham poder de vida e morte sobre centenas de escravos. Suas palavras eram lei, suas vontades, ordens inquestionáveis. E suas esposas eram propriedades, assim como os móveis da casa, o gado no pasto e os seres humanos acorrentados nas senzalas. Mas mesmo para aquele tempo brutal, o que o Coronel Joaquim das Chagas fez naquela noite ultrapassou todos os limites da crueldade humana. Dona Amélia tinha apenas 23 anos quando se casou com o coronel. Ele tinha 51. Era um casamento arranjado, como tantos outros da época. Ela trouxe o dote. Ele trouxe o sobrenome e as terras. Durante 3 anos, ela viveu naquela fazenda cumprindo seu papel de esposa submissa, silenciosa, obediente, até que o coronel descobriu algo. Ou pensou que descobriu. Cartas. Cartas trocadas entre Dona Amélia e um jovem médico que visitava a região. O coronel nunca soube ao certo se houve traição de fato. As cartas falavam de poesia, de sonhos, de uma vida diferente. Mas para um homem como Joaquim das Chagas, aquilo era traição suficiente. Traição que exigia punição. Punição que exigia humilhação. E foi então que ele elaborou seu plano macabro. Na senzala, 7 homens foram convocados ao meio da noite. 7 escravos que trabalhavam nos cafezais desde o amanhecer. Homens exaustos, marcados por chicotes, destruídos por anos de trabalho forçado sob o sol escaldante. Homens que não tinham escolha, que não tinham voz, que não tinham humanidade reconhecida. O coronel lhes deu uma ordem. Uma ordem que os transformaria de vítimas em instrumentos de sua vingança doentia. Uma ordem que os forçaria a participar de um crime que eles jamais escolheriam cometer. Façam o que quiserem com ela. Esta noite, ela não é mais minha esposa. É de vocês. E enquanto aqueles 7 homens eram empurrados para dentro da casa grande, alguns relutantes, outros em choque, todos sabendo que recusar significaria morte certa, o coronel Joaquim das Chagas se sentou em sua cadeira de balanço na varanda. Acendeu um charuto, serviu-se de cachaça e ficou ali ouvindo os gritos que rasgavam a noite, gritos que acordaram toda a fazenda, gritos que fizeram as mucamas nas senzalas chorarem em silêncio, gritos que os capatazes fingiram não ouvir, gritos que durariam até o amanhecer. Mas esta história não termina com o nascer do sol. Não. O que aconteceu depois foi ainda mais perturbador, porque toda ação tem uma consequência, que a vingança do coronel geraria uma maldição que perseguiria aquela fazenda por décadas. Fique até o final, porque você precisa saber como esta história realmente terminou e porque, até hoje, moradores da região dizem ouvir gritos naquela propriedade abandonada nas noites de junho. Antes de mergulharmos nas profundezas desta história perturbadora, eu preciso que você faça algo por mim. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Escreva sua cidade, seu estado, seu país. Porque histórias como esta não pertencem apenas ao passado de Minas Gerais. Elas pertencem à história sombria da humanidade. E precisamos lembrar que horrores como estes aconteceram para garantir que nunca se repitam. Se você está gostando deste conteúdo,
Se histórias reais e perturbadoras do Brasil imperial te fascinam tanto quanto me fascinam, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar pesquisando e trazendo relatos que foram apagados dos livros de história oficial. E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais documentadas que vão te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre o passado do nosso país. Agora preciso fazer um aviso. O relato que você está prestes a ouvir contém descrições de violência sexual, abuso de poder e crueldade extrema. Se você é sensível a esses temas, talvez seja melhor assistir outro vídeo. Não estou contando esta história para chocar gratuitamente, mas porque ela expõe verdades desconfortáveis sobre nosso passado escravocrata que não podem ser esquecidas. Esta é a história real do Coronel Joaquim das Chagas, de sua esposa, Dona Amélia, e de uma noite em junho de 1864 que mudaria o destino de todos na fazenda Santa Rita, no interior de Minas Gerais. Respire fundo. E vamos começar. Para entender a magnitude do que aconteceu naquela noite de 1864, você precisa primeiro compreender o cenário onde tudo se desenrolou. A fazenda Santa Rita ficava a 3 dias de viagem da cidade mais próxima, São João del Rei. Era uma propriedade imensa, com mais de 2,0 hectares de terras cultivadas com café, o ouro verde que enriquecia os barões do Império. O Brasil de 1864 vivia um momento peculiar. A escravidão ainda era legal e sustentava toda a economia do país. Dom Pedro II reinava há mais de 20 anos. O país estava envolvido na Guerra do Paraguai. E no interior, longe da corte, no Rio de Janeiro, os coronéis fazendeiros eram reis absolutos em seus domínios. Joaquim Fernandes das Chagas havia herdado a fazenda Santa Rita de seu pai em 1842. Aos 51 anos, em 1864, ele era um homem temido em toda a região. Seu título de coronel não era militar, era uma distinção honorífica comum na época, dada a fazendeiros poderosos que controlavam a Guarda Nacional local. Alto, de barba cerrada e olhos claros que pareciam atravessar as pessoas. O coronel tinha fama de ser justo, mas implacável. Diziam que ele nunca chicoteava seus escravos por prazer, apenas quando necessário para manter a disciplina. Essa falsa moderação lhe rendia respeito entre outros fazendeiros, que o viam como um homem civilizado. Mas aqueles que viviam na fazenda sabiam a verdade. O coronel era um homem de temperamento explosivo, capaz de violência súbita quando sua autoridade era questionada. Um capataz que ousou sugerir uma forma diferente de organizar a colheita foi chicoteado publicamente. Uma mucama que quebrou uma porcelana cara foi marcada a ferro quente no ombro. Sua primeira esposa havia morrido no parto em 1858, levando consigo o filho que seria seu herdeiro. Durante 3 anos, o coronel viveu sozinho na casa grande, servido por uma dúzia de escravos domésticos, concentrado apenas em expandir sua produção de café e seu poder político na região. Em 1861, aos 48 anos, o coronel decidiu que precisava de uma nova esposa. Não por amor. Esse conceito não fazia parte de seu vocabulário. Ele precisava de uma mulher que pudesse lhe dar um herdeiro, que pudesse administrar a casa grande, que pudesse manter as aparências sociais necessárias para um homem de sua posição. Foi quando conheceu Amélia Rodrigues da Silva, filha de um comerciante falido de Ouro Preto. A família dela estava em dificuldades financeiras severas. O pai devia a agiotas, a casa estava hipotecada, as 3 filhas corriam o risco de ficarem sem dote e, portanto, sem possibilidade de casamento. Amélia tinha apenas 20 anos. Era delicada, de pele clara e cabelos castanhos, educada em um colégio de freiras onde aprendera francês, piano e as virtudes femininas da época: obediência, silêncio e submissão. Ela tinha sonhos de viver na corte do Rio de Janeiro, de frequentar bailes, de talvez se casar com um jovem oficial do exército ou um poeta. Quando seu pai anunciou que ela se casaria com o coronel Joaquim das Chagas, Amélia chorou durante 3 dias, mas não havia escolha. O dote foi negociado. O coronel pagaria todas as dívidas da família
e ainda daria uma quantia generosa. Em troca, receberia uma esposa jovem, virgem, obediente. O casamento aconteceu em junho de 1861, na igreja de Ouro Preto. Amélia usava um vestido branco importado da França. O coronel usava seu melhor terno preto e uma corrente de ouro no colete. A noiva chorou durante toda a cerimônia. Todos pensaram que eram lágrimas de emoção. Apenas sua mãe sabia que eram lágrimas de desespero. A vida na fazenda Santa Rita era, para Dona Amélia, uma prisão luxuosa. A casa grande tinha 15 cômodos, móveis importados da Europa, porcelanas finas, uma biblioteca com centenas de livros que ninguém lia. Havia um piano de cauda na sala de estar. O coronel o comprara especialmente para ela. Mas Amélia tinha pouquíssima liberdade. Suas atividades diárias eram estritamente controladas. Ela acordava ao amanhecer, supervisionava o trabalho das mucamas, bordava, lia, tocava piano, jantava com o marido em silêncio e ia dormir. Não podia sair da fazenda sem permissão. Não podia receber visitas sem a presença do coronel. Não podia sequer escolher o que vestiria. O marido selecionava seus vestidos. O coronel a visitava no quarto 3 vezes por semana, sempre na mesma rotina mecânica, sem afeto, sem conversa. Era seu dever conjugal, ela repetia para si mesma. Era isso que todas as esposas faziam. Era isso que as freiras haviam lhe ensinado. Suportar em silêncio. Durante 3 anos, Amélia não engravidou. O coronel começou a demonstrar impaciência. Trouxe médicos de São João del Rei que examinaram Amélia e declararam que ela era saudável. A falha, então, pensava o coronel com raiva crescente, devia ser algum tipo de recusa inconsciente dela, alguma resistência, alguma desobediência oculta. A tensão na casa grande crescia. O coronel ficava mais irritado. Amélia mais silenciosa e triste. As mucamas sussurravam nos corredores que assim a moça estava definhando, perdendo peso, perdendo a vontade de viver. E foi nesse cenário de tensão, solidão e desesperança que apareceu o Dr. Henrique Almeida. Em março de 1864, uma epidemia de febre amarela atingiu a região. Várias fazendas perderam dezenas de escravos. Uma tragédia financeira para os proprietários que viam suas propriedades morrerem aos montes. O coronel Joaquim das Chagas, sempre pragmático, mandou buscar um médico antes que a doença chegasse a Santa Rita. Dr. Henrique Almeida tinha 28 anos e havia se formado recentemente pela Faculdade de Medicina da Bahia. Era idealista, influenciado pelas ideias abolicionistas que começavam a ganhar força em algumas capitais. Mas precisava trabalhar, e o interior de Minas Gerais oferecia oportunidades. Os fazendeiros pagavam bem por médicos dispostos a viver no isolamento rural. Quando chegou à fazenda Santa Rita em abril de 1864, Henrique ficou horrorizado com o que viu nas senzalas. Homens, mulheres e crianças vivendo em condições subhumanas, trabalhando até 16 horas por dia, alimentados apenas com farinha, feijão e toucinho rançoso. As feridas de chicote eram tratadas com sal e pimenta, as doenças ignoradas até que o escravo não pudesse mais trabalhar. Mas o coronel não estava interessado em humanitarismo. Ele queria que o médico vacinasse os escravos contra a febre amarela, tratasse as doenças que reduziam a produtividade e garantisse que seu investimento continuasse rendendo lucros. Henrique aceitou ficar na fazenda por 3 meses, com um salário generoso e acomodações na casa grande. Foi durante o jantar de boas-vindas que Henrique e Amélia se viram pela primeira vez. Ela estava sentada à mesa, vestida em um traje verde escuro, os cabelos presos em um coque elegante, os olhos baixos fixos no prato. Mal falou durante toda a refeição, mas quando o coronel pediu que ela tocasse piano para o visitante, algo mudou. Amélia tocou Chopin. Seus dedos deslizavam pelas teclas com uma delicadeza que contrastava com a rigidez de sua postura. E pela primeira vez em 3 anos, havia emoção em seu rosto. Não alegria, mas uma tristeza profunda, uma melancolia que transbordava através da música. Henrique ficou hipnotizado, não pela beleza física de Amélia, mas pela profundidade de sofrimento que ele reconheceu naquela performance. Ele vira aquela mesma expressão antes, em pacientes que haviam desistido de viver, que apenas cumpriam os movimentos da vida como autômatos.
Nos dias seguintes, eles começaram a conversar, sempre sob supervisão, sempre com propriedade. Durante o café da manhã, quando o coronel ainda estava nos campos, durante os chás da tarde na varanda, com mucamas indo e vindo, conversas breves, cuidadosas, sobre literatura, música, filosofia. Para Amélia, aquelas conversas eram oxigênio. Pela primeira vez em anos, alguém a tratava como uma pessoa, não como uma propriedade. Alguém ouvia suas opiniões, alguém ria de suas observações, alguém a via. Para Henrique, era preocupante. Ele reconhecia os sinais de uma mulher em profundo sofrimento psicológico. Isolamento, silenciamento, controle absoluto. Eram formas de violência invisível que destruíam as pessoas por dentro. Foi ideia de Henrique. Ele sugeriu que Amélia escrevesse. A escrita pode ser libertadora, ele disse durante um chá, quando o coronel estava em São João del Rei resolvendo negócios. Pode ajudá-la a expressar o que não pode ser dito em voz alta. Amélia começou a escrever. No início eram apenas páginas de diário. Pensamentos desconexos, memórias da infância, sonhos impossíveis. Mas gradualmente, as páginas se tornaram cartas. Cartas endereçadas a Henrique. Ela nunca pretendeu enviá-las. Eram apenas exercícios de imaginação, fantasias onde ela podia ser honesta sobre seus sentimentos, suas frustrações, seus medos. Nas cartas, ela descrevia sua solidão. Descrevia a frieza do marido. Descrevia os gritos que ouvia vindos das senzalas à noite. Descrevia seus sonhos de uma vida diferente, em uma cidade grande, livre para ler, pensar, existir. E sim, em algumas cartas, ela escrevia sobre Henrique, sobre como ele a fazia se sentir vista, sobre como suas conversas eram a única luz em sua existência sombria, sobre como ela imaginava, em seus devaneios mais secretos, como seria ter casado com alguém como ele, jovem, idealista, gentil. Não era amor exatamente, era desespero. Era a fantasia de uma mulher sufocando, sonhando com ar. Henrique nunca leu essas cartas. Amélia as mantinha escondidas em uma caixa de música em seu quarto. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela respondeu às cartas imaginárias que Henrique nunca enviou. Criou um diálogo fictício, onde ele também confessava sentimentos, onde ele também sonhava com uma vida diferente para eles. Quando o coronel encontrou aquelas cartas, ele não fez distinção entre fantasia e realidade. Foi em 15 de junho de 1864. O coronel tinha voltado inesperadamente de uma viagem a Ouro Preto. Chegou de madrugada sem avisar. Subiu para o quarto de Amélia, algo que ele raramente fazia fora das noites conjugais programadas. Ela estava dormindo. A caixa de música estava sobre a penteadeira aberta. O coronel viu os papéis. Curioso, pegou um, depois outro, depois todos. Leu tudo enquanto Amélia dormia. Leu sobre a solidão dela, sobre seus sentimentos por Henrique, sobre seus sonhos de fuga, sobre como ela fingia indiferença durante os deveres conjugais. Mas em seus pensamentos estava em outro lugar, com outra pessoa. Quando Amélia acordou ao amanhecer, o coronel estava sentado em uma cadeira ao pé da cama. As cartas espalhadas sobre o colo, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Você me traiu", ele disse, sua voz baixa e perigosa. "Sob o meu teto, com um homem que eu trouxe para esta casa, você me desonrou." Amélia tentou explicar. Eram apenas fantasias, eram apenas escritos. Nada havia acontecido. Henrique nem sequer sabia das cartas. Era tudo inocente, tudo imaginação. Mas o coronel não estava interessado em explicações. Para ele, pensamento era tão traidor quanto ação. Desejo era tão culpável quanto consumação. Ela havia se entregado mentalmente a outro homem, e isso era traição suficiente. "Você quer ser tratada como uma qualquer?" ele disse, levantando-se. "Então será tratada como uma qualquer. Vou lhe dar exatamente o que você merece." Amélia não entendeu a ameaça. Ainda não. Ela pensou que seria chicoteada, talvez trancada em seu quarto, talvez expulsa da fazenda. Qualquer uma dessas opções pareceria misericórdia comparada ao que o coronel estava planejando. Ele saiu do quarto, trancando a porta por fora. Amélia ouviu seus passos pesados descendo a escada. Ouviu quando ele acordou o capataz e deu ordens sussurradas.
Ouviu quando enviaram um mensageiro a galope, provavelmente para expulsar o Dr. Henrique da fazenda. O que ela não ouviu foram as ordens dadas aos 7 escravos convocados às senzalas. Eram quase 10 horas da noite de 15 de junho de 1864, quando o capataz Domingos bateu às portas das senzalas, convocando 7 homens. Não eram homens escolhidos aleatoriamente. O coronel os selecionara cuidadosamente. Os mais fortes, os mais jovens, aqueles que trabalhavam nos cafezais mais distantes e tinham menos contato com a casa grande. João Grande tinha 35 anos e viera da África quando criança. Benedito tinha 28, nascido na própria fazenda. Tomás tinha 31, comprado de outra fazenda após uma seca. Manuel tinha 26, filho de escravos que o coronel adquirira anos antes. Francisco, 29, marcado por chicotadas nas costas. Miguel, 32, que havia tentado fugir uma vez e fora recapturado. E Antônio, o mais jovem, apenas 22 anos, que chegara à fazenda havia menos de um ano. Todos estavam exaustos do dia de trabalho. Todos sabiam que uma convocação noturna nunca significava algo bom. Quando foram reunidos no pátio, iluminados apenas por tochas, o medo era palpável. O coronel estava ali, de pé na varanda da casa grande, um copo de cachaça na mão. O capataz Domingos os fez formar fila. E então o coronel falou, sua voz embriagada, mas firme. Minha esposa me traiu. Ela se comportou como uma prostituta. E prostitutas recebem o que merecem. Vocês vão até o quarto dela agora. Vão fazer com ela o que quiserem. É uma ordem. O silêncio que seguiu foi absoluto. Nenhum dos 7 homens se moveu. Eles entenderam as palavras, mas não podiam processar o que estava sendo ordenado. Era impossível. Era impensável. Assim a moça, a esposa do coronel, era uma armadilha, um teste de lealdade. João Grande, o mais velho, ousou falar. Senhor, nós não podemos. Isso não é certo. O chicote do capataz Domingos cortou o ar e rasgou as costas de João Grande antes que ele terminasse a frase. Quando o coronel dá uma ordem, não se questiona. Vocês vão fazer o que ele mandou ou vão morrer. Simples assim. O coronel desceu da varanda, aproximou-se dos 7 homens. Vocês acham que tenho piedade? Vocês acham que são humanos o suficiente para recusar? Vocês são minhas propriedades. Vocês fazem o que eu mando. E se não fizerem, amanhã todos os 7 estarão enforcados naquela árvore ali. E suas mulheres também. E seus filhos também. Entenderam? Não era uma escolha. Era coerção absoluta. Era a violência do sistema escravocrata operando em sua manifestação mais diabólica. Transformar vítimas em instrumentos de tortura de outras vítimas. Dona Amélia estava em seu quarto desde o amanhecer. Não lhe haviam dado comida ou água. Ela ouvia movimentação na casa, vozes, mas não conseguia distinguir o que diziam. Estava sentada na cama, ainda de camisola, as cartas confiscadas, sem entender o que o coronel planejava. Quando ouviu passos pesados subindo a escada, muitos passos, seu coração acelerou. Pensou que seria expulsa. Pensou que talvez a levariam de volta para Ouro Preto. Qualquer coisa seria melhor que continuar ali. A porta se abriu. O coronel entrou, seguido por 7 homens negros que ela reconheceu vagamente como trabalhadores da fazenda. Eles mantinham os olhos baixos, os corpos tensos, o terror visível em seus rostos. Estes homens vão lhe fazer companhia esta noite, o coronel disse, sua voz gélida. Você queria ser tratada como uma prostituta? Então será. Eles têm ordens de fazer o que quiserem com você até o amanhecer. Eu estarei na varanda, tomando minha cachaça, ouvindo cada som. Amélia não compreendeu imediatamente. Seu cérebro se recusava a processar as palavras. Mas então viu o capataz empurrar os homens para dentro do quarto, viu a porta se fechar, ouviu a chave girar na fechadura. E então entendeu. O que aconteceu naquele quarto durante as próximas horas é algo que não pode ser totalmente narrado. Não por censura, mas por respeito à dignidade humana que foi brutalmente violada naquela noite. Mas precisamos reconhecer a verdade do que aconteceu, porque silenciar também é violência. Dona Amélia gritou. Gritou até sua voz ficar rouca. Gritou pedindo misericórdia. Gritou o nome do marido, implorando que ele parasse aquilo. Gritou o nome de Deus. Gritou até que só conseguia emitir sons guturais. E os 7 homens, alguns chorando,
alguns em choque dissociativo, todos sabendo que suas próprias vidas dependiam de obedecer, cumpriram as ordens sob ameaça de morte. Não eram perpetradores, eram instrumentos. Eram tão vítimas quanto Amélia, forçados a participar de um crime contra sua própria vontade, sob coerção letal. O coronel permaneceu na varanda a noite toda. Testemunhas, mucamas aterrorizadas escondidas nas sombras, capatazes desconfortáveis no pátio, disseram depois que ele não demonstrou nenhuma emoção. Apenas bebia, fumava e ouvia. Nas senzalas, as mulheres choravam. Elas sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que seus maridos, irmãos, filhos estavam sendo forçados a algo horrível. Sabiam que na manhã seguinte, nada seria como antes. Por volta das 4 da madrugada, os gritos cessaram. Não porque o horror tivesse terminado, mas porque Amélia não tinha mais voz, não tinha mais consciência. Seu corpo e mente haviam se desligado, um mecanismo de autodefesa diante do trauma insustentável. Quando o sol nasceu às 6 da manhã, o coronel finalmente subiu, destravou a porta e ordenou que os 7 homens voltassem para as senzalas. Eles saíram cambaleando, destruídos psicologicamente, sabendo que carregariam aquela noite para o resto de suas vidas. Dona Amélia estava no chão do quarto, imóvel, os olhos abertos, mas vazios, respirando, mas não vivendo. O coronel olhou para ela com desprezo. Agora você teve o que queria. Agora foi tratada como merece. E saiu, fechando a porta. Nos dias que seguiram aquela noite de 15 de junho de 1864, a fazenda Santa Rita operou sob um silêncio sepulcral. O coronel Joaquim das Chagas deu ordens expressas. Ninguém deveria falar sobre o que aconteceu. Qualquer escravo ou trabalhador que mencionasse o ocorrido seria chicoteado. Qualquer mucama que sussurrasse seria vendida para fazendas ainda mais distantes. O Dr. Henrique Almeida havia sido expulso da propriedade na madrugada daquela noite, sem explicações. Ele tentou voltar 2 dias depois, preocupado com a súbita expulsão, mas foi recebido por capatazes armados que o ameaçaram de morte se ele se aproximasse novamente. Henrique nunca soube exatamente o que tinha acontecido. Apenas ouviu rumores vagos anos depois, quando já estava estabelecido em São Paulo. Rumores que o atormentaram até o fim de sua vida. Dona Amélia foi mantida trancada em seu quarto por 3 semanas. As mucamas que levavam comida, sempre em silêncio, sempre acompanhadas por um capataz, contavam depois que assim a moça não falava, não comia, não se movia. Ficava sentada na janela, olhando para o vazio, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Para os 7 escravos forçados a participar daquela noite horrível, a vida se tornou um inferno diferente. O coronel, em sua crueldade calculada, não os puniu fisicamente. Isso seria admitir que eles eram vítimas, não culpados. Em vez disso, ele os manteve trabalhando normalmente, mas os isolou dos demais. João Grande, Benedito, Tomás, Manuel, Francisco, Miguel e Antônio foram transferidos para um cafezal nas terras mais distantes da fazenda. Dormiam em uma senzala separada. Não podiam falar com outros escravos. Suas esposas e filhos foram proibidos de visitá-los. O peso psicológico era devastador. Alguns deles tentavam justificar. Não tivemos escolha. Era obedecer ou morrer. Outros mergulharam em silêncio permanente, incapazes de processar o que haviam sido forçados a fazer. Francisco desenvolveu tremores incontroláveis. Miguel começou a ter pesadelos violentos, acordando gritando todas as noites. 3 meses depois, Antônio, o mais jovem, foi encontrado enforcado em uma árvore no cafezal. Não havia bilhete, mas todos sabiam. O peso da culpa, mesmo sendo ele próprio uma vítima, havia sido insuportável. O coronel classificou como fuga mal-sucedida e mandou jogar o corpo em uma vala comum. Quando finalmente permitiram que Dona Amélia deixasse seu quarto, ela não era mais a mesma pessoa. Fisicamente, estava terrivelmente magra, pálida, com olheiras profundas. Mas a mudança mais perturbadora era interna. Ela havia se tornado um fantasma. Não falava a não ser quando estritamente necessário. Obedecia a todas as ordens mecanicamente. Tocava piano quando mandada, mas agora sem nenhuma emoção. As músicas saíam tecnicamente perfeitas, mas completamente vazias.
Era como se ela tivesse aprendido a se ausentar de seu próprio corpo, uma estratégia de sobrevivência dissociativa. O coronel, satisfeito com sua vitória, retomou a rotina de visitas conjugais. Amélia não reagia, não resistia, não estava presente. Ele podia fazer o que quisesse com seu corpo. Ela já não estava mais lá. Em dezembro de 1864, 6 meses após aquela noite, Amélia descobriu que estava grávida. A gravidez lançou uma sombra ainda mais escura sobre a situação. O coronel comemorou publicamente. Finalmente, um herdeiro. Mandou celebrar com uma missa na capela da fazenda. Distribuiu cachaça para os capatazes. Ordenou um dia de trabalho mais leve para os escravos. Mas, em particular, ele atormentava Amélia com a questão que o corroía. De quem era aquela criança? Era dele, concebida em suas visitas conjugais posteriores ao castigo, ou era de um dos 7 escravos daquela noite? A ambiguidade era proposital, era parte da tortura psicológica. O coronel nunca saberia com certeza, e Amélia, mesmo que soubesse, jamais diria. A gravidez foi difícil. Amélia tinha enjoos constantes, desmaios, crises de choro incontroláveis. As parteiras chamadas para examiná-la sussurravam entre si que assim a moça parecia querer morrer, que seu corpo estava rejeitando a gravidez, que era um milagre ela e o bebê ainda estarem vivos. Enquanto isso, nas senzalas, algo começava a fermentar. O horror daquela noite havia quebrado algo fundamental no tecido social da fazenda. Os escravos, que antes se submetiam passivamente à brutalidade cotidiana, agora sussurravam sobre resistência. João Grande, apesar do trauma, emergiu como uma liderança involuntária. Ele começou a pregar para os outros. Se somos considerados animais, se não temos humanidade reconhecida, se podemos ser forçados a qualquer atrocidade sob ameaça de morte, então não temos nada a perder. Já estamos mortos, já fomos destruídos. O que mais ele pode nos tirar? Pequenos atos de sabotagem começaram. Ferramentas acidentalmente quebradas. Cafezais acidentalmente queimados. Produtos acidentalmente estragados. Nada que pudesse ser provado, nada que pudesse resultar em punição certa, mas o suficiente para criar prejuízo econômico. O coronel sentia que estava perdendo o controle. Aumentou as punições. Aumentou a vigilância. Mas quanto mais ele apertava, mais a resistência crescia. Em agosto de 1865, durante uma tempestade violenta, Dona Amélia entrou em trabalho de parto. Foi um parto longo, doloroso, complicado. As parteiras diziam que ela não estava se esforçando, que era como se ela não quisesse que a criança nascesse. Após 18 horas de agonia, nasceu uma menina, viva, saudável, chorando forte. O coronel ficou furioso. Queria um menino, um herdeiro. Em vez disso, tinha uma filha, e uma filha cuja paternidade ele nunca teria certeza absoluta. Quando trouxeram a bebê para Amélia, esperavam lágrimas, carinho, a alegria maternal que se esperava de uma mãe. Em vez disso, Amélia olhou para a criança e não demonstrou nenhuma emoção. Não quis segurá-la, não quis amamentá-la. Virou o rosto para a parede e fechou os olhos. As mucamas tiveram que alimentar a menina com leite de cabra. Batizaram-na Maria, um nome genérico, sem sobrenome definido. O coronel se recusou a dar seu nome completo à criança até ter certeza. Foi 3 dias após o nascimento de Maria que os acontecimentos estranhos começaram. Na primeira noite, gritos foram ouvidos vindos do quarto de Amélia. Mas quando as mucamas entraram correndo, ela estava dormindo, a bebê também. Mas os gritos haviam sido tão reais, tão perturbadores, que acordaram toda a casa grande. Na segunda noite, aconteceu novamente. Gritos agonizantes, femininos, que pareciam vir de dentro das paredes. O coronel, irritado, subiu para investigar. Não encontrou nada. Amélia estava em sua cama, imóvel. A bebê, dormindo tranquilamente. Mas assim que ele voltou para seu quarto, os gritos recomeçaram. Na terceira noite não foram apenas gritos. Foram sons de luta, de móveis sendo arrastados, de vidro quebrando. Quando invadiram o quarto de Amélia, estava tudo em ordem. Nada fora quebrado, nada fora movido. Mas o terror nos olhos das mucamas era real. Os escravos mais velhos, que conheciam as histórias e superstições africanas, começaram a murmurar.
É a alma dela. A alma da Sinhá moça que foi morta naquela noite. Ela está presa revivendo o horror, gritando para sempre. O coronel, homem pragmático que não acreditava em superstições, tentou ignorar. Mas as noites se tornaram cada vez mais perturbadoras. E não eram apenas os gritos. Havia uma presença pesada na casa grande. Uma atmosfera opressiva que fazia todos andarem em silêncio, olhando por cima dos ombros, sentindo que algo estava observando. 2 meses após o nascimento de Maria, em outubro de 1865, Dona Amélia teve seu colapso definitivo. Foi durante um jantar. O coronel havia convidado fazendeiros vizinhos para celebrar a safra de café. Amélia estava sentada à mesa, em silêncio como sempre, quando subitamente começou a rir. Não era uma risada de alegria, era uma risada aguda, histérica, perturbadora. Todos na mesa pararam de comer e olharam para ela. O coronel ordenou que ela se calasse, mas Amélia continuou rindo, cada vez mais alto, até que a risada se transformou em soluços violentos. "Vocês ouvem?" Ela gritou, apontando para o nada. "Vocês ouvem os gritos? Eles nunca param. Todas as noites eu me ouço gritando. Eu me vejo naquele quarto. Eu não posso escapar." O coronel, envergonhado diante dos convidados, ordenou que as mucamas a levassem para o quarto. Mas Amélia começou a gritar acusações. "Ele me entregou. Meu próprio marido me entregou como um pedaço de carne. E agora finge que nada aconteceu. E vocês todos sabem, todos viram, todos ouviram, e ninguém fez nada." Foi necessário que 4 mucamas a segurassem e a levassem à força. Os convidados saíram apressadamente, constrangidos. O coronel bebeu sozinho até a madrugada, sua reputação manchada, sua autoridade questionada. Amélia nunca mais saiu daquele quarto. O coronel contratou uma enfermeira. Na verdade, uma mucama forte encarregada de vigiá-la constantemente. Amélia passou os próximos meses alternando entre catatonia completa e episódios de agitação violenta. Em 15 de junho de 1866, exatamente 2 anos após aquela noite maldita, Dona Amélia foi encontrada morta em seu quarto. Oficialmente, foi registrado como febre cerebral, um termo vago usado na época para qualquer doença mental ou neurológica. Mas as mucamas que cuidavam dela contaram uma história diferente. Elas disseram que Amélia simplesmente parou de comer, parou de beber, parou de respirar, que ela escolheu morrer, que na noite anterior ela havia falado claramente pela primeira vez em meses: "Amanhã faz 2 anos. Amanhã eu finalmente vou embora." O coronel mandou enterrá-la rapidamente, sem muita cerimônia, em uma sepultura isolada nos fundos da propriedade. Não quis uma lápide elaborada. Apenas uma cruz simples de madeira com seu nome e datas. A filha Maria, com menos de 1 ano, foi entregue a uma ama de leite escrava. O coronel raramente olhava para a criança. Ela era um lembrete constante de sua humilhação, de sua incerteza, de sua perda de controle. Nos meses seguintes à morte de Amélia, os 6 homens que sobreviveram àquela noite, Antônio já havia se suicidado, começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Benedito foi encontrado morto no cafezal, sem marcas visíveis, como se o coração tivesse simplesmente parado. Tinha apenas 30 anos. Francisco desapareceu durante uma noite e nunca mais foi encontrado. Alguns diziam que ele conseguiu fugir. Outros, que se jogou no rio e se afogou propositalmente. Tomás morreu de uma febre súbita e violenta, delirando em seu leito, gritando "Perdão, perdão", repetidamente até seu último suspiro. Manuel enlouqueceu completamente. Teve que ser acorrentado e morreu poucos dias depois, recusando-se a comer. Miguel foi encontrado enforcado, como Antônio, o segundo suicídio entre os 7. Apenas João Grande sobreviveu. Ele viveu até 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão. Com mais de 60 anos, livre pela primeira vez em sua vida, ele não saiu da região. Em vez disso, ele ficou contando a história para quem quisesse ouvir. Foi João Grande quem documentou tudo o que aconteceu naquela noite, ditando para um padre abolicionista, que registrou o relato em 1889. Foi através desse documento, mantido nos arquivos da Diocese de São João del Rei, que a história chegou até nós. O coronel Joaquim das Chagas viveu até 1877.
Seus últimos anos foram marcados por paranoia crescente, alcoolismo severo e ruína financeira. A produtividade da fazenda Santa Rita despencou. Os escravos trabalhavam o mínimo necessário. A sabotagem continuou. E o coronel não conseguia mais contratar ou manter capatazes competentes. Sua reputação na região estava destruída. Ele morreu sozinho, abandonado até mesmo pelos familiares distantes de cirrose hepática. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois por uma mucama. Ninguém chorou. Ninguém compareceu ao enterro, além do padre obrigado a realizar o serviço religioso. A fazenda Santa Rita foi leiloada para pagar dívidas. A casa grande foi abandonada. Maria, a filha, havia sido enviada para um convento em Ouro Preto anos antes. Ela cresceu sem nunca saber a verdade completa sobre sua origem, apenas que era órfã de uma mãe louca e um pai cruel. Mas a história não termina com a morte do coronel. A fazenda Santa Rita mudou de mãos várias vezes ao longo das décadas seguintes. Nenhum proprietário conseguiu ficar por muito tempo. Todos relatavam os mesmos fenômenos. Gritos à noite, sempre na data de 15 de junho. Sempre gritos femininos, agoniados, que pareciam vir de dentro das paredes. Vários proprietários tentaram demolir a casa grande, mas trabalhadores se recusavam a entrar na propriedade. Aqueles que tentaram foram tomados por um medo inexplicável e fugiram. Ferramentas desapareciam. Acidentes estranhos aconteciam. Em 1923, um jornalista de Belo Horizonte visitou a fazenda abandonada para escrever uma matéria sobre casas assombradas do interior. Ele passou a noite de 15 de junho na Casa Grande. No dia seguinte, ele foi encontrado do lado de fora, em estado de choque, os cabelos terrivelmente desalinhados, incapaz de falar coerentemente. Quando finalmente conseguiu se comunicar, dias depois, ele se recusou a detalhar o que havia experienciado. Apenas disse: "Os gritos são reais. E há algo pior. Você sente o desespero dela. Você sente que ela está presa, revivendo aquilo eternamente." Em 1956, a Casa Grande finalmente desabou por conta própria. As paredes simplesmente cederam durante uma noite sem tempestade, sem terremoto, sem explicação. Hoje restam apenas ruínas cobertas de vegetação. Moradores da região ainda evitam a área onde ficava a fazenda Santa Rita. Dizem que à noite, especialmente em junho, você pode ouvir gritos se estiver próximo o suficiente. Dizem que há uma presença ali, não maligna, mas profundamente triste, profundamente presa. João Grande, antes de morrer em 1889, disse algo que foi registrado pelo padre. Aquela noite destruiu 9 almas, a da Sinha Moça, que nunca se recuperou, as nossas 7, forçadas a fazer o impensável, e a do próprio coronel, que se tornou monstro ao criar aquele horror. 9 almas condenadas ao tormento eterno. E a pior condenação é da Sinha Moça, porque ela continua lá presa naquele quarto, naquela noite, para sempre. Esta história da fazenda Santa Rita expõe a verdade mais brutal sobre o sistema escravocrata brasileiro. Ele não criava apenas vítimas e algozes simples. Ele criava camadas de vitimização, onde os oprimidos eram forçados a oprimir outros, onde a violência era multiplicada através de estruturas de poder absoluto. Dona Amélia foi vítima de um casamento forçado, de um marido controlador e, finalmente, de uma vingança sádica que destruiu sua sanidade. Mas os 7 escravos também foram vítimas, coagidos sob ameaça de morte a participar de um crime que nunca escolheriam cometer, depois carregando culpa e trauma que os levou à loucura e à morte. O único verdadeiro monstro nesta história foi o coronel Joaquim das Chagas. Mas mesmo ele era produto de um sistema que lhe deu poder absoluto, que lhe ensinou que seres humanos podiam ser propriedades, que mulheres eram objetos, que violência era ferramenta legítima de controle. Esta história não está nos livros de história oficiais. Está enterrada em documentos de igreja, em relatos orais, em memórias que as comunidades rurais preservaram através de gerações. São histórias que nos fazem confrontar o quanto de horror existiu, e ainda existe em formas diferentes, quando permitimos que alguns seres humanos tenham poder absoluto sobre outros. Os gritos que ainda ecoam nas ruínas da fazenda Santa Rita são um lembrete. Um lembrete de que a violência deixa marcas permanentes, de que o trauma não morre com as vítimas,
de que alguns horrores são tão profundos que parecem rasgar o próprio tecido da realidade. Se esta história impactou você, se ela fez você pensar sobre as atrocidades que foram normalizadas em nosso passado, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões. Conte se na sua região existem histórias similares, enterradas, que precisam ser lembradas. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam esta história. Histórias como esta não devem ser esquecidas. Elas devem servir como lembretes permanentes de que nunca, em nenhuma circunstância, devemos permitir que sistemas de opressão absoluta existam. Se inscreva no canal e ative as notificações. Na próxima semana vou trazer outra história perturbadora do Brasil Imperial. Desta vez sobre uma revolta de escravos em São Paulo, que foi brutalmente reprimida e completamente apagada dos registros oficiais. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por não desviar o olhar da verdade, mesmo quando ela é dolorosa. É só lembrando que podemos garantir que nunca se repita. Até a próxima. E que as almas da Fazenda Santa Rita finalmente encontrem paz.